do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, quero cumprimentar todos com uma boa tarde. Que Deus possa, nesse momento, estar no coração de todos, trazendo paz, consolação, trazendo a sua graça e a sua comunhão para contigo. Irmãos, nessa noite eu estou fazendo essa pronunciação aqui em nome de Jesus Cristo. É que essa noite o Senhor falou grandemente comigo. O Senhor colocou uma palavra como brasa no meu coração. E eu, antes de tudo, quero repassar essa mensagem para vocês que vão visualizar nesse vídeo, em nome de Jesus. Que o propósito maior seja que ele vá muito além da mídia, que ele vá muito além da tela do seu celular, do seu computador, de onde você estiver vendo. O alvo principal é o teu coração. E eu espero que esse vídeo alcance a todos vocês que estiverem aí, vendo este vídeo. Irmãos, nós temos momentos em nossas vidas do qual nós nos encaixamos dentro dos homens de Deus, dos guerreiros de Deus que encararam tribulações, encararam algumas barreiras para poder transmitir o Evangelho de Cristo. E dentro disso houve algumas dificuldades, algumas situações que vieram a causar danos, a causar atritos, alguns desconfortos. Foram homens que não tiveram luxo, que não tiveram prosperidade, que não tiveram mordomias. Muito pelo contrário, foram perseguidos, açoitados, presos, chicoteados, humilhados em público. Mas eles não se importavam nas suas aparências, eles não se importavam no seu bem-estar, na sua personalidade, na sua moral. Eles se preocuparam que, através da vida deles, o nome de Cristo fosse glorificado e conhecido. A maior preocupação deles foram essas. E um dos personagens que eu mais me identifico é Pedro. Pedro, filho de pescador, passava uma boa parte do tempo no mar, porque era dali que saía seu sustento, seu alimento, sua fonte de renda, seu, da sua família. E nós sabemos que Pedro ele era um pouco engenhoso, sabemos que ele era um pouco bravo, ele era temperamental até demais. Nós vemos isso através da descrição bíblica de como era o comportamento dele referente aos seus companheiros e a Cristo. Então, isso não é um defeito, isso nunca foi um defeito, o cara ser cabeça quente. Nós podemos ver que as pessoas que são mais alvoroçadas, que são mais elétricas, elas são as pessoas que são mais ativas e mais destemidas dentro do Evangelho de Cristo. São pessoas que não cansam, que não pensam em si mesmas, elas querem fazer, elas querem levar, elas querem fazer acontecer, isso é bom. Mas nós observamos aqui no livro de Lucas, capítulo 15, capítulo 5 de Lucas, tem como título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos, Essa aqui é a visão ocular de Lucas, da maneira que ele viu, que ele interpretou todas as situações, no qual ele estava em conjunto. E ele descreve dessa maneira: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava dele junto ao lago de Genezaré. Eu vi estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.
e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai-o as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pescador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, nós podemos ver aqui que, Pedro, ele habitava, numa região marítima, chamada Carfanaum, E aqui nós podemos observar que, tinha outra habitação, outra localidade ali também chamada Genezaré, nos outros evangelhos nós vamos ver a palavra citando André, que era seu irmão, que estava com ele. Ambos eram irmãos e trabalhavam dentro da mesma profissão, que eram pescadores, E já vendo ali ao final do dia, ao entardecer, como normal, eles retiravam seus barcos, suas redes do mar, pois era muito dificultoso, pescar à noite, devido à difícil visualização, do rio, dos mares, devido ao frio, da água, Isso aí poderia causar uma hipotermia, porque nós lembramos que essas regiões eram desérticas, então de dia era calor, e de noite era frio. E quando você está dentro do mar, a temperatura ela diminui um pouco, Isso pode causar algum tipo de choque térmico. Mas aqui, no entanto, nós podemos ver que Pedro, nós sabemos que ele era insistente. Ele se retirou do mar pelo fato de não ter pego nada, pescado nada. E isso é triste, porque isso nós trazemos para a nossa vida, no nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não desistimos? Nós tiramos nossas redes do mar, Nós trazemos nosso barco para a terra firme, devido às situações difíceis que nós passamos. Por mais que nós tentamos, nós nunca conseguimos. Às vezes nós nos sentimos frustrados, porque a gente luta, a gente se levanta, mas tem horas que a gente cai, que a gente não suporta tantas coisas. E a maior frustração é aquela que quando você insiste, que você persevera, que você tem uma convicção de que pode dar certo, de que pode acontecer e não acontece. Às vezes quando acontece da maneira que você não esperava. Mas aqui diz que Pedro ele já estava cansado, ele já estava farto de tanto esperar, ele não estava mais suportando, ele estava impaciente já, de esperar. E ele diz: Senhor, já está a noite, ficamos aqui o dia todo, estamos cansados, estamos fadigados, estamos com fome, não comemos nada o dia todo, porque o que a gente pesca é o que a gente come. Então, se a gente não pesca, a gente não tem o que comer. E Jesus ali, ele estava no lugar certo, no momento certo. E ele foi ao encontro das pessoas certas. É bom nós vermos através dessa leitura, irmãos, que Jesus, ele chega sempre na hora certa, naquele momento que a gente está abandonando tudo, nosso barco, nossa rede.
E Ele nos traz a esperança novamente. Ele nos traz o descanso, o alívio da alma. Então Ele sempre está no lugar certo. Ele sempre vai estar onde a sua necessidade ela grite mais forte. Onde a sua dificuldade ela determina o que há de ser na sua vida. E Jesus falou, jogue para a parte mais alta do mar, né? Quando ele fala da parte mais alta, da parte mais profunda, não no lugar raso. Mas se Pedro passou o dia todo pescando, talvez ele tenha tentado, né? Mas Jesus falou assim, não, jogue. E Pedro falou assim, tá bom, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então eu acredito que a obediência, ela faz o milagre acontecer. A obediência é o segredo para a gente fazer parte, desfrutar da vontade de Deus, do amor, de enxergar. Porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo está sob o seu controle. Tudo está sob a sua total influência. Tudo gira em torno da sua soberania. Eu posso dizer a você, jogue e talvez não aconteça nada. Mas quando o Senhor vira a você e fala, jogue, creia, Ele que está mandando. E Ele sabe onde você vai jogar a sua rede no lugar certo. Só que aqui, nós estamos vendo a situação de um homem que estava no mar pescando para o seu consumo. Só que isso aqui é uma ilustração de uma realidade que é talvez muito mais importante do que essa. Porque através daquela demonstração de poder, de autoridade que havia em Cristo, do homem de lançar a rede, chegar a ponto de não dar conta, ter que chamar outras pessoas para ajudar porque a rede estava estourando, né? Mas só que Cristo ele disse o seguinte, né, a Simão Pedro, em algumas passagens citado como Cefas, que significa Pedro do mesmo jeito, né? Ele diz aqui nessa palavra, né, que daqui em diante serás pescador de homens, pescadores de homens. Como assim? Lembramos que peixe, que todo fruto do mar, todo ser vivo que habita nas águas, são seres que nasceram, que foram criados, né, para ter ali como seu habitat natural. Então o peixe não se afoga. Jamais. Então Cristo fala, olha, daqui para frente vocês serão pescadores de homens. Então imagina o homem que não sabe nadar, que não sabe mergulhar. De repente numa tempestade na sua embarcação, o mar fica envolto, a ventania começa a bater tão forte a ponto do seu barco, né, afundar ou naufragar. Se o homem não souber nadar. Então, tem homens hoje em dia que estão sofrendo porque eles estão submergidos, estão afogados. Eles estão, né, debaixo das águas. E precisa de alguém para resgatar, porque esses homens eles não sabem mergulhar. E talvez eles já estejam conscientes ou mortos. Tem aqueles que não sabem nadar. E tem aqueles que se lançam no mar, amarram ali uma âncora nos seus pés para afundar. Pessoas que estão desistindo da vida. Pessoas que estão desistindo dos seus sonhos.
das suas buscas, das suas tentativas, da sua vontade de viver. Quantas pessoas hoje são vítimas de depressão e a única saída é se matar? São pessoas que já estão afogadas. Ninguém nasce com depressão. A depressão ela vai sendo gerada devido a conflitos existenciais, distúrbios, alma suplicando e pedindo por socorro. Pessoas não suportam isso. Porque isso é algo que mexe com a alma. Se mexe com a carne, cicatriza, sara, mas o que mexe com a alma é espiritual. E só quem pode curar é Jesus Cristo. Então, Jesus ele fala, olha, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Lance sua rede e retire, salve, resgate esses que estão naufragados, que estão afogados, que estão debaixo das águas. Seus pulmões já estão cheios de água, desacordados, em coma. Por isso que Cristo disse, lança as redes. A rede, irmão, significa a sua palavra, o seu amor, a semente da fé. Porque não fica você imaginando que você intercede por uma pessoa, você ora, você luta por uma vida e parece que está tudo difícil, parece que nada coopera, parece que nada sucede da maneira do qual você se esforça tanto. Mas a rede, irmãos, você tem que ser lançado constantemente, a semente, ela tem que ser regada constantemente. E só a palavra do Senhor traz a verdade, traz a restauração, traz a consciência de volta. Traz um sentido, revigora a alma, o coração, sacia a sede. Quando você joga a rede, é você jogar a sua mão, você abraçar, você amar mais. E não jogue na intenção de pegar peixe pequeno ou peixe grande, não importa, não existe isso. Não existe acepção de pessoas. Existem pessoas que sofrem. Não existe uma melhor que a outra. Nunca vai existir. Porque todos teremos o mesmo fim. E tudo que for deixado para trás, você pode ter certeza que vai causar muita confusão, muito problema, morte, cadeia, processo. A família se mata, as pessoas se matam, os parentes se matam, por causa de herança, de bens, de divisão de materiais. Dinheiro, meu amigo, dinheiro não é nada. É um pedaço de papel, você vai ali e gasta e já era. E, infelizmente, não é só o dinheiro da pessoa que vai. Parece que cada centavo que ela gasta, que ela investe, que ela joga para frente, parece que com ela vai a alegria, vai a felicidade, vai a vida, vai o respirar, vai o fôlego de vida, vai tudo. A palavra do Senhor diz que onde está teu coração, ali estará o teu tesouro. Aí eu te digo, onde está o teu coração hoje, minha amiga, minha irmã, meu irmão? A boca fala que o coração está cheio. E o Senhor está dizendo, o Senhor disse para mim, olha, em nenhum momento, meu filho, você só vai guardar a tua rede quando eu deixar. Mas enquanto eu estiver no barco, enquanto eu estiver contigo e eu estiver mandando você lançar a rede, você lance. Então nós temos que lançar essa rede. É a rede da salvação. Não guarde tua rede não, meu irmão. Nunca guarde tua rede. Saiba que é assim que é pescadores de homens. E interessante que Jesus chegou até Simão, até André,
E logo, né, ali próximo também estava, né, os irmãos João, né? João e Tiago, né, filho de Zebedeu, também eram pescadores, né? Jesus falou: venha, siga-me. Vocês vão pescar muito mais do que peixe. Engraçado que a Bíblia ela não diz qual foi a expressão facial, qual que foi a reação, o que eles esboçaram, a afeição, de que maneira eles manifestavam o seu entendimento sobre aquilo. Venham e sigam, porque eles entenderam que a rede que eles tinham, que Jesus estava dando para eles pescar, não era uma rede comum, não era para pescar peixe, era para pescar vidas. E ele falou: siga-me, venha comigo, venha. E eles seguiram, sem hesitar. Começaram a caminhar com o Mestre. O evangelho naquela época estava vivendo um pouco difícil. Jesus tinha acabado de iniciar seu ministério, né? João Batista estava preso, né? João Batista, um homem que preparou o caminho, né? Que deixou a passagem para Cristo vir iniciar, né? O seu projeto na terra de salvação, né? E nós podemos observar que a partir disso eles começaram a presenciar os milagres, o que Jesus operava, os seus sermões, os seus ensinamentos. Isso ia fortalecendo, isso ia tornando eles pessoas, né, espirituais, pessoas com um nível elevado de espiritualidade maior, porque eles estavam ali ouvindo diretamente do Mestre. Engraçado que Jesus, quando ensinava, Jesus sempre estava próximo deles, zelando, cuidando, com um amor incomparável. Aí eu fico vendo esses pregadores, esses homens de grande referência, que fazem questão de sentar nos primeiros assentos principais da sinagoga, seus assentos exclusivos, seus assentos, né, peculiares, né, como se fossem assentos de honra. E eu não vejo ninguém fazendo como Cristo fazia. Sentava no chão, na poeira, no meio do mato, mas sempre estava ali próximo. Ele nunca falou: construa para mim um altar. Eu vou subir de lá de cima, eu vou falar contigo. Não. Eles tinham a oportunidade de ouvir ali face a face, o soar, o tom da voz de Cristo, o Filho de Deus, alguém que tinha sido tão esperado, alguém que tinha sido tão citado. Muitas pessoas queriam ter visto ele, não viram. E esses homens, pescadores, nós podemos ver aqui que Pedro ele até sente um pouco de vergonha, né? Quando fala assim: ah, Senhor, mas eu não sou digno de estar perto de Ti, de participar contigo, de caminhar contigo, de andar contigo, porque eu sou pescador. Irmãos, pescadores naquela época era serviço braçal, era serviço de pessoas simples, pessoas humildes. Não era fácil, não era um serviço fácil, era desgastante, não era? É como se hoje fosse um cortador de cana, um pedreiro, um gari, um faxineiro. Não era fácil.
é difícil, trabalho pesado. Mas é engraçado que Cristo também fazia esses trabalhos pesados. Cristo era carpinteiro. Um homem que, mesmo sendo Deus, tinha uma profissão humilde, simples. E Cristo ele veio exatamente para esses. Ele veio para todos. Mas quem via para Cristo, homens simples, que andavam com pessoas pobres, com homens sem nenhum tipo de porte, de personalidade, de conhecimento, eram homens com certo tipo de anonimato, porque os que tinham todas essas condições, todos os príncipes, todos os reis, que tinham a condição de reconhecer Cristo como rei, não reconheceram. Quem reconheceu Cristo como rei, como Messias, foram os pobres, humildes, caluniados. Porque eles não trocavam riquezas, nem bens, em troca do sentimento de seus corações. Porque eles esperavam por aqui. Eles aguardavam. Assim como um filho que quando seu pai vai para a guerra, ele sente saudade. Às vezes ele fica ansioso, fica com medo de que possa ocorrer com o pai. Mas quando o pai volta, ele se alegra. Ele fica feliz. Faz homenagens. E quando eles perceberam que Cristo era o Messias, eles não queriam saber mais de nada. Só queriam saber de estar perto dele, de estar junto dele. Né? Então, Cristo chama. E observa, irmãos, aqui no capítulo de João, livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15, vai dizer: já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça até o fim. De que tudo quanto o meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Irmãos, vocês repararam nessa passagem de João, capítulo 15, versículo 15, que o chamado, ele é de Cristo. A seleção, a predestinação é de Deus. A predestinação, irmãos, de homens é da seguinte maneira: é necessário que alguns homens sejam levantados para levantar outros. Então, Cristo, Deus, confiou na mão de pessoas selecionadas a função de levar o evangelho de salvação e arrependimento. E que todas as pessoas viessem ter conhecimento da verdade, do juízo, que as pessoas recebessem uma nova chance de participar da grande eleição, do povo escolhido, do povo que fosse morar com Cristo nos céus. E Cristo é quem te escolhe, é Cristo quem te levanta, é Cristo quem te dá, quem te fornece, que libera para a sua vida uma função. E não é ninguém, seja no teu ministério, seja na igreja, que vai dizer que você deve fazer ou não. Quem te chamou foi Cristo. Quem te preparou foi Cristo.
Quem te deu o dom? Quem te deu o Espírito foi Ele. E não deixe ninguém falar de que você é capaz ou que você não é capaz, não importa. Só Cristo te conhece. Assim como o boi conhece seu possuidor. Você, através do Espírito Santo, você saberá que quem te chamou foi Cristo. Ele confiou na sua mão um ministério, um cargo, uma função. Ele confiou de você transmitir a sua santa palavra, de você ministrar, de você pregar o seu evangelho a toda criatura. Então quem é um homem para dizer que você não pode fazer? Quem é um homem para te separar da comunhão com Deus e do amor dele? Não, hein? Ninguém. Nada te separará do amor de Deus. A hora que Deus falar, jogue a rede, você vai jogar. Na hora que Deus falar, retire a rede, você vai retirar. Mas é só Ele. Porque Ele sabe o momento certo e a hora certa de você lançar a rede ou não. Mas ninguém mais sabe. Só você. E Ele. E Pedro, sabemos bem que foi tentado, teve suas variações, teve seus momentos de homem, sempre estava do lado de Cristo, mas teve uma hora que ele negou a Cristo por medo, por covardia. Jesus, quando estava sendo julgado pelo Sinédrio, ele avistou de longe, cheio de remorso, arrependido. Estava constrangido, seu coração estava com um aperto enorme pelo que ele tinha feito. Só que quando Cristo ressuscita, quando Cristo ao terceiro dia ele ressuscita, ele teve encontro com os seus discípulos, no qual alguns não creram imediatamente que ele havia ressurreto e que realmente era ele. E bem no finalzinho, antes da sua ascensão, Cristo ele tem um encontro com Pedro e da mesma maneira que Pedro ele negou a Cristo 3 vezes Cristo fala: Pedro, tu me amas? E Pedro confirma positivamente que ama. Aí Cristo pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde positivamente outra vez. E Cristo pergunta por uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo, Senhor. Tu bem sabes. Somente o Senhor sabe do teu coração. O que se passa na tua mente, o que tem dentro de você, que talvez nem você entenda e nem muito menos quem te vê, que anda contigo, que convive contigo, entenda. Mas Pedro ele entende naquele momento que Cristo sabia muito mais do que ele estava sendo sincero, que ele estava naquele momento se despojando de todos os seus erros, das suas falhas e se comprometendo a acertar novamente. Primeiramente dizendo que amava, porque uma vez ele negou. E pela segunda oportunidade, ele 3 vezes confessa que ama. E não fica só nessas 3 vezes. Mais para frente, Pedro começa o seu trabalho ministerial, demonstrando a correção dos seus erros cometidos, do seu pecado,
da sua rejeição por Cristo, no momento de fraqueza. E a maneira dele compensar é entregando a sua vida totalmente à disposição do Evangelho. Então a melhor maneira de você compensar seus erros é você não cometendo mais e se despojando das suas falhas, se comprometendo novamente a fazer a vontade de Cristo, renunciando a si mesmo, em prol de que outros vivam, de que outros creiam, para que essas pessoas sejam resgatadas do inferno. Quando você salva uma vida, é gratificante. Quando você vive o Evangelho, você já não pensa mais só em si. Você passa a viver nos outros. Então, quando uma pessoa está sendo um pouco trabalhosa contigo, de momento, você pode até pensar, nossa, mas está difícil, não tem como mais investir, não tem como mais lutar por essa pessoa. Mas você não tem que pensar no que você está vendo agora, no que você está vivendo com ela agora. Você não pode tirar uma conclusão imediata. Você tem que pensar daqui para frente, de como que ela será daqui para frente. Porque toda semente lançada, toda rede lançada no mar tem um resultado, tem um efeito. A palavra do Senhor nunca volta vazia. E Jesus ele falou assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Apacentar-nos é muito mais do que você ter um cuidado com ovelhas, é muito mais do que você se sentir superior às suas ovelhas, é você amar, é você zelar, se preocupar com elas. E o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele, quando uma ovelha está ferida, quando está perdida, ele vai atrás. Ele deixa as 99 que estão seguras e vai atrás da que não está segura, da que está perdida. Está à mercê dos predadores, dos sanguinários, dos homicidas. Entendeu? Então, da mesma maneira que Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes ele confessou, ele desfez o seu erro. E nós podemos ver lá em Atos que após receber o Espírito Santo, após ser preenchido pelo Espírito Santo, numa só pregação foram mais de 3.000 almas. Se você errou 3 vezes, compense isso com mais de 3 vezes. Saiba que você tem um Pai que te perdoa, que te traz novamente para casa, que cuida das suas feridas e que diz, não peques mais. Então, são escolhas. Da mesma maneira que você errou 3 vezes, acerte 3.000 vezes. E mais do que isso. Lance sua rede, não tenha medo. Porque Cristo, Ele sempre vai estar contigo, dentro e fora do barco. Irmãos, fiquem com Deus. Obrigado a todos por essa atenção. E que Deus abençoe a todos. Que essa mensagem alcance o coração de vocês. A minha intenção não é aparecer, não é ser reconhecido por nada. A minha intenção é que essa mensagem ela seja uma mensagem de Deus para você que está me ouvindo agora. Tá bom? Amém? Fique com Deus e até a próxima oportunidade.